final, no penúltimo capítulo, já quase adentrando no capítulo final, que é o capítulo 6. Mas hoje eu quero ler com a igreja os deveres domésticos, amém, irmãos? Lá no capítulo 5, no verso 22, se não der tempo, eu entro no 6, não sei se vai dar para concluir, mas eu creio que se Jesus não vier até a semana que vem, eu creio que há de nos deixar terminar essa palavra, amém? Eu quero ler com a igreja junto, eu vou ler o versículo de número ímpar e a igreja lê o número, eu vou ler o par e a igreja lê o número ímpar nesta noite, amém, irmãos? Verso 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o nosso Salvador do povo. De sorte que assim como Cristo, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula nenhuma, nem coisa semelhante, assim devem os maridos amar sua própria mulher, como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. porque ninguém aborreceu a sua própria carne, antes Porque somos membros do seu corpo. por isso deixará o homem da parte Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém. Deus abençoe a igreja. Vamos fazer um momento de oração nesta noite, pedindo ao Senhor graça e direção para este ensinamento nesta noite. Amém, irmão? Vamos orar ao Senhor. Tem algum pedido de oração nesta noite específico? Tem algum pedido específico? Então vamos orar um pelos outros, amém? Eu necessito de oração. Em minha casa carecemos, Creio que cada um de nós precisamos ser coberto com as orações dos santos. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai que está no céu, em Tua presença nesta noite de oração, Senhor eterno, hoje, Pai, o nosso coração está aberto e o nosso ouvido inclinado para ouvir a Sua palavra. Concede-nós sabedoria e graça, não só ao falar, mas sim pronto ao ouvir. Senhor meu Deus amado, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão. Pedindo sobre eles a tua bênção, a tua proteção, de um modo divino e glorioso. Estenda suas mãos para abençoar, para fortalecer, para salvar nesta igreja, neste lugar. Assim nos dê uma direção sábia nesta noite. Tu precisa, em nome de Jesus. Irmãos, vamos se assentar em nome de Jesus. Eu falo que para mim é um desafio, terminar a epístola aos Efésios. Já temos aproximadamente algumas 5 semanas ou 6 que nós estamos abordando esse tema de tamanha importância, E eu queria nesta noite, na continuação do texto que nós lemos, ser fiel a esta palavra, a esse ensinamento, trazendo com clareza, com precisão, aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos deixou escrito
nesta palavra, nesta epístola, orientando o apóstolo Paulo a escrever ou destinar esta igreja aos irmãos de Éfeso, né? Como sempre digo que essa carta, ela é uma carta eclesiológica, é uma carta cujo tema central e fundamental é a doutrina da igreja que prevalece ou que predomina. Já falamos de cada capítulo, da sua importância, da sua realidade, do seu propósito. Agora, no capítulo em continuação, que nós estamos, que é o capítulo 5, aí vamos falar sobre os deveres domésticos. E parece que a gente chega a uma conclusão, assim, mas pastor, se Paulo no capítulo 1 falou de eleição, se no capítulo 2 Paulo falou que nós somos salvos pela graça, se no capítulo 3 Paulo entendeu a necessidade de dois povos se tornarem um, e se no capítulo 4 ele traz a unidade orgânica da igreja, traz os dons ministeriais para o complemento do seu serviço de modo perfeito, e no capítulo 5 ele começa então a nos trazer uma trajetória acerca daqueles que compõem a igreja através da sua conduta, do seu comportamento de vida. Mas agora Paulo ele vai entrar no contexto dos deveres domésticos. E eu digo que aqui nesse contexto da igreja, eu entro como Paulo se estivesse agora trazendo um conselho para a igreja. Paulo tem em mente, nos traz uma colocação, que a igreja por si ela é formada pela família, ou por família. Nós entendemos quando lemos a Bíblia, né, desde o princípio da criação, nós vemos que a família ela é a célula máter da sociedade. Se não houver família, não há sociedade. Se não houver família, também não há igreja. Então são as famílias que compõem a igreja. Então, por isso que eu abordo esse tal tema no capítulo 5, verso 22, até o capítulo 6, ao 9, ao verso 9, você vê que parece que Paulo ele vai trazer uma temática mais de um aconselhamento pastoral sobre a questão dos conselhos que são, de fato, primordiais para a subsistência da igreja. Paulo, eu penso na sua mentalidade cristã, na minha colocação também pastoral, ele entende, ele vai trazer uma narrativa, uma correção, um conselho, uma pauta, porque ele sabe que se a família cristã, por sua vez, ela enfrentar, como ela vive esses desafios do século presente, e nós olhamos que quantos anos essa epístola foi escrita, ao mesmo tempo que ela é tão antiga, ela é tão atual, que você fala assim, nossa, mas como o apóstolo Paulo teve tamanha precisão de abordar um tema tão sucinto, tão importante para a nossa época, para a época em que nós estamos vivendo, aonde muitas das vezes as desclassificações dos valores morais e espirituais estão afetando não a igreja, mas sim a família. Que afetando a família, afeta a igreja. Automaticamente, os conselhos do mundo, ou seja, os seus planos ardilosos, malignos, se ele conseguir infiltrar, minar a família tradicional, desvinculando ela do seu propósito espiritual, anulando a graça de Deus na sua vida, fazendo ela fugir da sua realidade cristã, automaticamente a igreja ela vai fracassar. Porque você imagina uma igreja, uma família totalmente obstruída pelo pecado ou pelo secularismo, pelo mundo em que nós estamos vivendo. Aí você começa a olhar como vai ser de fato a igreja na sua essência, na sua composição. Se a família for alvejada, se a família for desmoralizada, como que vai ser a composição da igreja local? Se a família está vivendo eventuais desafios do nosso século XXI, e se nós temos como remédio, como prevenção a palavra de Deus, por que então nós não aplicamos? Por que então nós não prevenimos o rebanho de Deus através do ensinamento cristão? Por isso que eu falo que essa carta é tão antiga e ela é tão atual, pela questão dos modos desafiadores em que a família está vivendo. Mais uma vez eu vou pautar para a igreja.
Se o mundo aí fora, se o adversário da nossa alma, conseguir fragilizar a família, automaticamente ele consegue fragilizar a igreja. E é o que nós estamos olhando e acompanhando no seu todo, na sua maioria. E Paulo está dizendo: vós, mulheres, sujeitais ao vosso marido como ao Senhor. Aí fica uma colocação, fica uma pergunta. Talvez você vai me perguntar nessa noite o que eu vou falar neste momento. Com a sociedade que nós estamos vivendo, do pós-zodíaco, um mundo já muito avançado, à frente com as suas tecnologias, a gente também vivemos uma constante mudança na área da família, nos conceitos, daquilo que rege a sociedade, as leis constituídas. E nós estamos diante de um conceito que eu entendo, pelo menos como pastor, que a igreja está vivendo um desafio, porque ela está na reta final da sua trajetória. Vou dizer a falar: para mim não existe outro tempo além desse. O que está para mim simplesmente é o que eu classifico da grande tribulação, porque Cristo vai tirar a sua igreja. Então Cristo, ele sai da realidade, ele sai da necessidade, e ele tem pressa e tem urgência em tirar a igreja, porque uma das metas da pauta da Organização das Nações Unidas, que nós conhecemos como ONU, ela tem uma agenda a ser cumprida, ela tem 17 pautas, ela precisa ser colocada em funcionamento até o ano de 2030. E uma coisa que me chama a atenção, parece que não tem nada a ver. Eu quero que as irmãs me entendam, eu não vou usar um texto aqui para desmoralizar, para colocar um acima e outro abaixo, não. Eu quero trazer um contexto à luz da Bíblia, da realidade das nossas necessidades. Mas nós estamos vivendo um contexto, e uma das pautas que a Organização das Nações Unidas ela tem é o empoderamento das mulheres. E é isso, pastor William. Ou seja, é as mulheres no poder, é as mulheres acima, ou seja, e o homem embaixo. Não sei se você já tem olhado o funcionamento da nossa sociedade, que hoje é muito relativo isso. Hoje você vê que as mulheres são independentes. Quem já trabalhou por conta própria aqui numa carreira profissional, você já conseguiu, com o seu próprio trabalho, com o seu próprio suor, você fazer a sua própria dependência, através do seu esforço físico, do seu estudo, daquilo que você teve, e você sobrevive, porque hoje nós vivemos, essa independência das mulheres. Antigamente era diferente. Você vai ver, não que eu seja contra, escute isso. Você vai ver que antigamente o pai de família, ele tinha sua família constituída, ele ia para ali, ele ia para o trabalho, e a mulher encarregada como? A doméstica do lar. Aí ela tinha que cuidar, não era isso, dos afazeres do filho? Não, mas hoje, devido à demanda, talvez a nossa economia que não nos ajuda, os desafios são muito grandes. Então hoje você vê a mulher no mercado de trabalho, você vê hoje a mulher na empresa, na indústria. Nós tivemos no nosso Brasil uma presidente, na Alemanha uma presidente. Então você vai ver que hoje eu vejo mulher dirigindo carreta na BR. Você vê, então, você está vendo um empoderamento das mulheres. Eu estou dizendo que não é a minha meta nessa noite colocar um em cima e colocar outro embaixo, mas eu quero colocar cada um no seu devido lugar, à luz da palavra. Nós estamos numa continuação do texto. Está dizendo assim: vós, mulheres, sujeitais ao vosso marido, como ao Senhor. Paulo vai empregar agora a figura da família, mas ao mesmo tempo Paulo vai empregar a figura ou a simbologia de Cristo com a sua igreja. Eu acho que Paulo foi muito inteligente em colocar ou fazer essa comparação, porque o marido é a cabeça da igreja. Me perdoa, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Escute isso. O que a igreja entende pela palavra sujeição? Sujeita a alguém. Sujeita a alguém. É você estar diante de uma... não vou dizer a palavra julgo, mas é você estar diante de uma sujeição, diante de uma... Qual a palavra mais correta eu colocar? É você estar debaixo de uma obediência.
E nós colocamos assim a seguinte meta: mas por que eu devo me sujeitar? Talvez na sociedade que nós vemos da independência, né? Aqui em ambos os lados, muitas das vezes nenhum lado quer ceder. E isso acaba trazendo um tamanho prejuízo. Porque eu coloquei aqui: sujeitai-vos é tomar o lugar divinamente ordenado em um relacionamento. Nada mais simples e nada mais fácil do que isso. Mas tem muitas das vezes os papéis estão sendo invertidos na nossa sociedade. Talvez aquele que se sente que a mulher deve ser sujeita, talvez ele vai usar de autoritarismo, aquilo que hoje são chamados do marxista, né, o machismo. E talvez aquelas que às vezes se sentem, não por estar debaixo de uma sujeição do seu cônjuge, às vezes vai optar pelo quê? Por dizer que ela não é obrigada a prestar essa obediência, esse respeito, prestar essa sujeição devida. Mas o tomar, a sujeição é tomar o lugar divinamente ordenado em um relacionamento. A submissão, ela nomeia, pode ser exigida por um ser humano. Ela não pode ser nomeada ou pode ser exigida por um ser humano de outro. Ela somente pode ser dada como base na confiança. Isto é, crendo na palavra de Deus. Quando você compreende a realidade da palavra de Deus, você chega a uma compreensão. Aonde você deve se submeter, não porque você é inferior, não porque você é incapaz, não porque você é, de fato, diminuindo o seu posicionamento, a sua condição diante da sua relação entre família. Não é isso. Primeira coisa que eu penso, irmão, sobre submissão: vós mulheres, sujeitar ao vosso marido como ao Senhor. Eu acho que quando uma mulher ela sujeita ao seu marido, quando ela sujeita ao seu cônjuge, nada mais é do que ela está se colocando pelo respeito merecido ou pelo respeito devido que essa tal pessoa ela tem, que ela exerce segundo a luz da Bíblia. Cabe bem lembrar que para toda regra tem exceção. Eu não estou tirando a autoridade do homem, nem desmerecendo a mulher. Eu estou dizendo que a gente tem que ser de forma justa e clara para chegar a um denominador. Não tem como a pessoa abusar de ambas as partes. Eu acho que o melhor modo para você manter uma sujeição dentro de um relacionamento é você reconhecer o seu lugar. Se eu não reconhecer o meu lugar no meu relacionamento conjugal ou familiar, eu nunca vou entender o significado do que é ser sujeito. Eu nunca vou saber me encaixar nesse padrão estabelecido pela lei humana, não, estabelecida pelo próprio Deus. Isso aqui não é ordenança paulina. Se você for observar todo o ensinamento de Paulo, desde a sua primeira epístola ao segundo, a 1 Timóteo capítulo 2, você vai ver que Paulo diz que primeiro foi formado o homem e depois foi formado a mulher. Você vai ver que Paulo está dizendo que a mulher foi tirada da costela de Adão, e ela sendo a parte mais fraca, não é que a mulher ela seja fraca, embora a Bíblia vai trazer ela como um vaso mais fraco, mas a sua natureza ela é frágil. E Paulo até quer dizer, na Epístola ao Timóteo, capítulo 2, ao decorrer do texto, ele diz que por essa questão Eva foi tentada, e por ela ser tentada, ela induz ao seu marido ao erro. Então nós precisamos entender nessa noite que dentro do conselho da igreja, da eclesiologia, nós precisamos manter o padrão estabelecido pela palavra de Deus. É muito comum, é muito simples. Muitas das vezes nós estamos vivendo esse tempo, essa inversão de valores. Muitas das vezes aquele que tem o domínio da sujeição, ele extrapola ao ponto de querer desfazer, desmerecer e humilhar. Talvez aquele que deve se colocar sobre o respeito primeiramente, ele também não vai respeitar. É onde muitas das vezes começa a minar a base da igreja. Porque se a família em si, ela não
ter uma estabilidade, como que a igreja ela vai ser uma igreja estabilizada? Ela vai ser uma igreja vulnerável. Ela vai ser uma igreja, muitas vezes, profusa ao erro. Ou até mesmo ela vai ter o seu sistema minado por aquilo que é antibíblico, aquilo que é anti-Deus. E hoje a gente até consegue, irmão, desculpa eu falar, eu estou muito ensinamento. E hoje a gente estamos vendo até isso dentro da religião. Nós estamos vendo isso até dentro da igreja cristã. Hoje você está vendo, desculpe a minha franqueza, eu posso até ir na contramão do nosso. Porque é complicado, irmãos. Ele está vendo hoje até mulheres sendo consagradas, mulher presbítera, mulher consagrada a evangelista. Entenda mesmo, eu não estou aqui dizendo que mulher tem que ser tapete. Eu falei que eu quero chegar à conclusão daqui. Hoje é a questão da mulher ser pastora. Você entendeu? E a gente às vezes olhamos a Bíblia Sagrada, a gente não tem um texto específico para afirmar as nossas bases em cima de tal ensinamento. Não é? Entenda bem, minhas irmãs, pelo amor de Deus, eu tenho uma esposa, eu creio que ela me submete porque ela me respeita. É o que eu falo. Primeira parte para a sujeição é por cada um saber o seu devido lugar. Senão não tem como. Segundo, eu coloquei assim, no 22, em geral, as mulheres nunca são colocadas em segundo plano em relação aos homens, mas a mulher é especificamente invocada a aceitar a liderança do marido. É ou não é, irmão? Jamais a mulher é colocada como se ela fosse inferior. Não. Mas pela luz da Bíblia, ela é colocada, simplesmente invocada a obedecer à liderança do seu esposo. E quando um lar ela vai perdendo esse princípio, quando um lar começa a perder esse princípio, a gente começamos a entrar por aquela linha chamada desrespeito. E pensa num lar, irmão, triste, pensa num relacionamento conturbado, pensa numa igreja que também às vezes vai sofrer as consequências de um relacionamento conturbado. É quando falta respeito. É quando às vezes essa família não consegue se submeter ao padrão estabelecido pela palavra de Deus. Não, pastor, mas esse é a minha metodologia, esse é o meu padrão de vivência, de comportamento. Eu sei, eu respeito sua opinião, te respeito, mas diante da sua opinião, da sua colocação, eu fico com a palavra de Deus. Porque nós não podemos, pela nossa visão moralista, querer desconstruir princípios que foram estabelecidos por Deus. Não foi o homem, isso é princípio estabelecido por Deus. Porque se nós viéssemos nessa contramão, a gente já poderia voltar desde o Antigo Testamento, e você vai ver que na linhagem de Deus, Deus sempre colocou o homem como chefe do lar. Mas escute isso, irmão. Eu vou abrir um parente nessa noite, presta atenção. Eu compreendo os dois lados da moeda. Só que às vezes preste muita atenção no que eu vou falar, isso é muito sério ensinamento. Quem dera se muitos casais estivessem nessa noite. Mas às vezes a gente vê alguma usurpação no relacionamento, e às vezes a gente fala assim, mas fulano ele está vivendo um contratempo, aquele que a gente está classificando como uma desarmonia, um desafeto. Porque também tem que compreender, irmão, que na carência do lar, o homem foi colocado como cabeça. E ele, como cabeça, ele tem responsabilidades a ser cumprida dentro do lar cristão. Tem ou não tem, irmão? Independente de você ser cristão, mas desde quando você tem lá um marido, você tem uma família construída entre um casal e já passou a ter filho, então é uma família constituída. Então, nada mais, nada menos que esse cônjuge do sexo masculino, ele tem responsabilidade.
a ser executada. Ele tem tarefas a ser cumprida. Então, muitas das vezes, hoje, pela negligência de alguns homens também, que deixam a desejar na sua função, no seu papel de cabeça do lar, de sacerdote do lar, é onde muitas vezes as mulheres estão se empoderando. Porque alguns homens estão perdendo, desculpe a minha sinceridade, já perdeu a rédea, já perdeu a direção, já perdeu o controle da situação. E tem mulher que, desculpe eu falar, que eu tenho que tirar o chapéu para ela. Tem mulher que é sacudida, tem mulher que ela vai para cima mesmo. Aí ela está vendo um homem que não cumpre com a responsabilidade dela. Ela vai ver o lar sucumbir, ela vai ver a família ser destruída, não pode. Então cada um se respeite e se enquadre no lugar certo, mas cada um tem que fazer e cumprir com seus deveres. É preciso que foram determinados por Deus para cada um. Marido, cabeça do lar, prover o alimento, dar respeito, dar educação, manter a casa. Agora a mulher, segundo a Bíblia, ela tem que ser boa dona de casa, boa mãe, boa serva do Senhor. Tudo isso a palavra de Deus ela vai nos ensinar. Dona de casa, ser uma boa mãe. A submissão da mulher ao marido é vista por Deus como parte integrante da sua obediência a Jesus como Senhor. Você começa a entender seu dever com o marido. Primeira coisa, irmão, seu dever é com amor. Se não houver amor, irmão, ninguém se submete. Eu vou te explicar isso aqui na Bíblia. Você está entendendo minha linha de raciocínio pela palavra? Paulo está dizendo, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Aí você me pergunta assim, pastor, eu sendo marido, como eu devo me comportar com a minha esposa? E você, esposa, como que eu devo me comportar com o meu marido? A resposta é muito simples. Sabe como você se comporta? O marido, olha como que Jesus ele trata a igreja. Paulo vai dizer que não vai? De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, olha você ver, por isso que eu falo, a verdadeira igreja ela é sujeita, não a igreja em cima e Cristo embaixo. Não, na nossa igreja aqui quem manda é a noiva, não. A igreja está sujeita a Cristo. Então não é a igreja que governa, é Cristo em cima e a igreja sendo conduzida por Ele. É aqui, tá bom? De sorte assim como a igreja está sujeita a Cristo, então Ele é o cabeça, certo? Assim também as mulheres sejam sujeitas ao seu marido. Verso 25: vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, como que eu devo me importar? Como marido, como que eu porto para minha esposa? Eu disse que o dever é mútuo. Há um consentimento mútuo, não é eu exigir só de uma parte. Hoje a maioria de relacionamento, só um que faz o papel, o outro não faz. Isso é deprimente, isso é desgastante, isso é preocupante, isso é doentio. Porque o dever, ele é mútuo. Isso é uma balança, ela tem que trabalhar de peso justo, ela não pode trabalhar de lado desigual. E um exemplo, olhe para Cristo, o noivo divino, em seu relacionamento com a sua igreja. Primeiro, ame-a, faça sacrifício por ela, ouça as suas preocupações, cuide dela, tão sensível às suas necessidades e dores dela, como você é com o seu próprio corpo. É muito simples. Cristo não tem todo esse cuidado com a igreja. Primeiro, Cristo amou a igreja. Paulo diz que Cristo nos amou primeiro, sendo nós pecadores. Aí Paulo diz que Cristo foi e se entregou pela igreja. Então é muito simples. O marido, que é o símbolo aqui de Cristo, ele tem que fazer o mesmo propósito. Primeiro, amar a esposa. Segundo, ele tem que se entregar por ela. Terceiro, ele tem que fazer sacrifício por ela. Ele tem que ouvir ela. Ele tem que sentir as suas preocupações, entender as suas necessidades para supri-la. Esse é o papel nosso.
senhorio de Cristo na sua vida, como que você faz? Sujeitando a Jesus. Como que a gente se faz diante de Cristo? É a nossa obrigação. Sujeitando. Hã? Entendi. Obediência. Mais o quê? Sujeitando. Sujeitando. Então vamos lá. Olha para a Sendo noiva. bom esforço também. Isso. Sendo esposa, olhe para o noivo escolhido. A igreja em seu relacionamento com Cristo. Respeite-o, reconheça suas qualidades de chefe de família e responda à sua liderança. Amém? A gente não é assim? A gente Quero discípulo também. Quero discípulo. Amém. De Jesus. Olha para a noiva. O que nós fazemos? Nós reconhecemos Cristo, por isso nós se submetemos, respeitando, certo? Outra coisa, nós entendemos das qualidades, já que Ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo, então nós estamos submissos e sujeitos a Ele. Assim, nada mais é do que a igreja, a esposa com o seu marido, respeitando e sujeitando-se a Ele como seu líder, por questão de respeito, amor e obediência. E uma coisa importante eu quero destacar aqui para a igreja, nessa epístola, já que Paulo está tratando de um conselho para a igreja, com a família. Ele diz assim: vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Sabe como que Cristo se entregou para a igreja? Aí no verso 26 ele vai responder. Primeiro passo, Paulo diz: para santificar, vírgula, purificando. Eu achei isso aqui muito profundo. Com a lavagem da água pela palavra. Ou seja, ele diz que Cristo se entrega. O entregar de Cristo aqui tem sacrifício, morte cruel. Mas qual que é a objeção dessa morte? Paulo responde: para santificar. Você sabe que a palavra santificação, no sentido da doutrina da salvação, a salvação é um aspecto que abrange no tempo presente, não é no futuro. A justificação, quando nós somos justificados, no sentido da doutrina da salvação, Cristo muda o nosso passado em relação a Deus. O nosso passado não nos condena, mas diante do presente, Cristo santifica a igreja. Então Ele vai santificando, para que no futuro a igreja seja glorificada. Aí ela vai estar no seu estado de perfeição final. Então Cristo morre, se entrega, e Paulo diz: para santificar, vírgula, purificar pela lavagem de água que é a palavra. Então automaticamente uma igreja que tem como senhorio de Cristo, ela tem que ser mantida pela palavra. Jamais a palavra pode ser deixada de ser falada na sua essência, na sua realidade. João 17 diz: a palavra santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então a palavra ela santifica. Então o remédio que traz para a nossa vida no século presente, para os dias atuais da nossa vida cristã, o que mantém a igreja pura é a aplicação da palavra. Vós estáis limpos pela palavra. Cristo morre, abrange o processo de nos manter santo e nos purificando todo dia. Mas como? Com a palavra, com a palavra, com a palavra de Deus. Não tem outro processo. Aí não adianta nós querer criar um mecanismo dentro da igreja. Não adianta nós vir com o invencionismo do século atual para nós atrair, para nós convergir a mente dos ouvintes, dos caldos da nossa população, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes.
isso aqui. Eu acho muito interessante. Paulo traz duas conjunções, família e igreja. Igreja e família. Duas representações. Cristo morre, se entrega. Qual o propósito? Salvação. Ele já abrangeu o passado, justificou. Aí presente. Cristo permanece santificado. E a santificação é progressiva. Ela tem que, cada dia ela tem que nos atingir. É como se fosse a famosa metamorfose, né? Aquela mudança radical na nossa vida. Porque às vezes não sabe o que está faltando em nós. É uma mudança por completo. Não é só uma mudança exterior. Hoje eu estou vendo muita gente que às vezes muda só o exterior, mas o coração dele ainda é mau. Ele maquina maldade, ele difama o seu próximo. Isso que eu falo como pastor, isso tem me deixado muitas vezes de coração contrito e amargurado. As pessoas se escondem atrás de uma farda, de uma vestimenta, mas o coração ainda é mau. O coração maligno ainda consegue disseminar a semente do mal. Eu falo, Deus, que tem muitas pessoas que acham que santidade está só no exterior, não. Não adianta, às vezes, eu colocar essa calça social, bonitinho, e levar gordinho, mas às vezes o meu coração não é puro, não é reto para com Deus, para com meu irmão. Às vezes a minha língua não entra dentro da boca. Às vezes meus olhos me levam porque eu não quero ir. Então a gente precisamos entender que como igreja, Cristo morreu, mas não morreu em vão. Ele morreu para nos santificar. Então você entende que uma igreja verdadeira, ela tem palavra. Porque você suja lá fora, que legal, você se suja lá. Nós estamos no mundo. Mesmo a gente não quer, às vezes a sujeira respinga em nós, e a gente vem com o corpo manchado, sujo. Quando chega aqui, a palavra faz o quê? Limpa. Você entendeu? Só que às vezes tu discute, eu estou aqui no por ensinamento. Logicamente que tem vezes que as irmãs que lavam a roupa aí, já lavei muita roupa, eu já morei sozinho, não vou precisar parar com o pé, não vou precisar, você não fica casado, já morei assim com dois. Parece que tem algumas roupas que dá mais trabalho para sair. Essa sujeira não tem umas roupinhas que as manchas, né? Igual tem a roupa de lá, leva a roupa de quem arruma carro de mecânico, que mexe com grátis, com óleo. Tem roupa que você já destina simplesmente aquele ofício de trabalho, porque por mais que a dona de casa lava, ela continua com as manchas e com a sujeira. Então você entende que às vezes tem situação na nossa vida e quando nós somos confrontados pela palavra, escute isso, irmão. Às vezes ela causa dor em nós. Porque muitas vezes as pessoas hoje não entendem na realidade que nós vivemos de igreja. O pastor me ofendeu com a palavra que ele falou. Não, talvez porque a sua mancha estava demais. Então, para você, a água foi mais forte e você não entendeu o processo da limpeza. Entendeu? Tem um que as manchas estão mais suave. Então, qualquer aguinha com sabão passou, não é? É igual essa roupinha minha aqui, a gente usou uma vez, né? Põe lá no cesto, né? A de trabalho que eu uso dela, eu uso ela a semana inteira. Você ainda fica lá, estou manchando em roça toda hora. Essa aqui passou uma aguinha com sabão, limpa. E é do trabalho. Se você colocar separada na água branca, aquilo dá um carro do menino. Eu fico grosso. Então, o que eu quero falar com isso? Que às vezes, no mundo em que nós vivemos, podemos sim ser afetados pelo pecado, pelas suas influências. Podemos ser afetados sim, diante do mundo que nós estamos perceptível a tudo que é ruim. O mundo jaz no maligno, na mesma palavra.
vestimenta, mas um Cristo, o esposo amado, conhecendo a tua igreja, ele morreu para santificar ela, e para além de santificar, purificar a água pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra. Por isso não pode faltar palavra nos nossos altares, por isso não